Hamlet observa Horácio, que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era essa explicação que dava a bela Rita ao jovem Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, ao saber que na véspera ela havia consultado uma cartomante. A diferença é que o fazia com outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois sabe que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu dissesse que era. Apenas começou a botar as cartas e me disse: "A senhora gosta de uma pessoa." Eu confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim me declarou que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou. Interrompeu Camilo rindo. Ai, não diga isso, Camilo. Você sabe o que eu tenho passado por sua causa. Você sabe, eu já te disse. Não ria de mim. Não ria. Camilo pegou-lhe pela mão e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. Separaram-se contentes. Ele, ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada, mas Camilo não só o estava, como via estremecer, arriscar-se por ele, correr às cartomantes. E por mais que ele a repreendesse, não podia deixar de se sentir lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos. A Rita desceu pela Rua das Mangueiras, na direção do Botafogo, onde residia, e o Camilo desceu pela Rua da Guarda Velha, olhando de passagem a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu. O Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público, no princípio de 1869. Voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos, deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher. Convivência trouxe intimidade. Na vida moral e prática. Pouco tempo depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que foi, os 2 mostraram-se bastante amigos dele. O Vilela tratou de cuidar dos sufrágios, do enterro, do inventário, enquanto a Rita tratou especialmente do coração. E não poderia haver melhor pessoa para isso. Como daí chegar ao amor não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passear as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher bonita. Odor de fêmea, eis o que ele aspirava nela. E em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos aos teatros, aos passeios. Ensinou-lhe as damas o xadrez e jogavam às noites. Ele mal. Ela, para lhe ser agradável, um pouco menos mal. O Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde.
A Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolvendo-o todo. Fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorso, desejo. Tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, sem padecer nada mais que saudades quando estavam ausentes um do outro. Mas a estima e a confiança que o Camilo tinha no Vilela ainda continuavam as mesmas. Um dia, porém, recebeu o Camilo uma carta anônima, que ele chamava de moral, de pérfido, e que a sua aventura era sabida de todos. O Camilo teve medo e começou a rarear suas visitas na casa do Vilela até parar completamente. Foi por esse mesmo tempo em que Rita, desconfiada e medrosa da verdadeira causa do procedimento do Camilo, correu para consultar a cartomante. Vimos que ela lhe restituiu a confiança. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse Vilela e a catástrofe viria sem remédio. A Rita concordou que isso pudesse ser verdade. Combinaram então meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se em lágrimas. No fim de 5 minutos, reparou que estava ao lado da casa da cartomante, a quem Rita consultou uma vez, e nunca desejou tanto crer na lição das cartas. Deu por si na calçada, ao pé da porta. Pediu ao cocheiro que esperasse e rápido se enfiou pelo corredor. Subiu as escadas. A luz era pouca, os degraus comidos pelos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu e nem sentiu nada. Viu uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que queria consultá-la, ela fez ele entrar. Dali subiram para o sótão, por uma escada ainda pior do que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. E quanto as baralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e lhe disse: "Vejamos primeiro o que é que traz aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se vai lhe acontecer alguma coisa ou não?" "A mim e a ela. As cartas dizem-me..." Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza da Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz de espírito. O Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagar. Tirou uma nota de 10.000 réis da carteira. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. "Vejo que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela também gosta muito do senhor. Vá." A cartomante já tinha guardado a nota na algibeira e desceu com ele, falando com um leve sotaque. O Camilo despediu-se dela embaixo e desceu as escadas que levavam à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima cantarolando uma barcarola. Camilo achou o Tílburi esperando.
A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Agora, tudo lhe parecia melhor. E para explicar a demora, o amigo engenhou qualquer coisa. Parece que formou um plano de aproveitar o incidente e tornar a antiga assiduidade. De volta com os seus planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela havia adivinhado o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não ela não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzi, namorato, e no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração estava alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, de onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve uma sensação de futuro, longo e interminável. Dali a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu Vilela. Desculpa, eu não pude vir mais cedo. O que é que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta, ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão.